Glórias a Deus, aleluias, louvado, engrandecido seja o nome santo do Senhor Jesus para todo o sempre. A paz do Senhor Jesus para todos, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, aleluia. Louvado seja Deus entrando aqui mais uma vez, louvado seja Deus para trazer algo, aleluia, dos céus, da parte de Deus para o meu, para o teu coração, para a minha vida, para a tua vida, louvado seja Deus, e eu creio e sei que Deus é quem vai falar ao teu coração, porque Deus ele é fiel, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, louvado seja Deus, e eu sou grata a Deus, louvado seja Deus, porque se eu deitei, se eu dormi, se eu acordei, é porque o Senhor tem me sustentado, louvado seja Deus. Então temos que dar glórias ao nome santo do Senhor Jesus, aleluia. E nossa leitura de hoje, louvado seja Deus, se encontra, louvado seja Deus, na Bíblia, no livro de Mateus, no seu capítulo, louvado seja Deus, 14, e no seu versículo 28 e 29, louvado seja Deus, aonde nos diz assim a palavra do Senhor. E respondendo-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus nas alturas por esta rica palavra que o Senhor assim nos traz ao nosso coração para edificar nossas vidas. Louvado seja Deus, aonde o texto vem nos dizer que Jesus ele anda por cima do mar, louvado seja Deus. Logo assim, louvado seja Deus, se entende que o meu Deus e o teu Deus, ele tem o poder nas mãos para andar por cima das águas, louvado seja Deus, aleluia. Nosso Deus tem o poder de fazer o mar se abrir, então eu e você não devemos temer, louvado seja Deus, porque se preciso for, Deus ele vai andar sobre o mar, Deus vai abrir o mar, louvado seja Deus, para que eu e você possa alcançar a vitória, para que eu e você possa alcançar o milagre, louvado seja Deus. E o contexto logo assim vai nos dizer, louvado seja Deus, nos relatar sobre, louvado seja Deus, a coragem de Pedro, louvado seja Deus, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Mais uma vez ele se encontrava ali em alto mar, aleluia, no barco, glórias a Deus, e de repente ele avistou, louvado seja Deus, assim, né, Jesus se apareceu para Pedro, glórias a Deus, andando sobre as águas, ou melhor, andando por cima das águas, louvado seja Deus. E Pedro, quando viu aquela visão, ele disse: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo, louvado seja Deus. Pedro era corajoso, louvado seja Deus, aleluia. Pedro, ele queria viver o sobrenatural de Deus, aleluia. Os outros estavam apenas, aleluia, dentro do barco, olhando, observando, mas não teve ninguém, além de Pedro, que dissesse: Senhor, manda eu também ter contigo, não, mas só Pedro, que teve essa coragem, que teve, louvado seja Deus, essa ousadia de querer ir até Jesus, aleluia. Eu acredito assim, louvado seja Deus, que Pedro, na concepção dele, ele tinha certeza que o único que poderia fazer ele andar por cima das águas seria Jesus de Nazaré, louvado seja Deus, aleluia. Pedro, ele teve, louvado seja Deus, um ato de fé. Aleluia, glorificado seja o nome santo do Senhor Jesus, um ato de fé que os outros não tiveram. Oh, glórias a Deus, que seja louvado seja Deus como Pedro. Eu e você temos que ser como Pedro, disposto a viver o sobrenatural de Deus, a viver algo diferente, louvado seja Deus. Pedro, ele foi ao encontro de Jesus. Louvado seja Deus. Ele tinha a convicção, ele tinha confiança. Louvado seja Deus, que Deus ia sustentar ele naquela tempestade, que Deus não ia deixar ele afundar, que Deus não ia deixar ele submergir.
Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, aleluia. A palavra do Senhor vai nos dizer que Pedro, enquanto ele estava andando sobre as águas, ele não afundou, louvado seja Deus. Enquanto ele estava ali olhando só para Jesus, ele ia em direção a Jesus, ele não afundou, louvado seja Deus, aleluia. Mas quando ele olhou, aleluia, a circunstância, quando ele olhou ao redor dele, aonde ele se encontrava, ele começou a afundar, porque a dúvida entrou no coração de Pedro. Louvado seja Deus, aleluia. E não é diferente comigo nem contigo. Muitas das vezes, louvado seja Deus, enquanto estamos olhando para Jesus, então, quando estamos com foco, só olhando para Jesus, aleluia, a gente caminha, a gente prossegue, a gente avança, louvado seja Deus, mas quando a gente tira os olhos de Jesus, aleluia, quando a gente vê as circunstâncias, a nossa situação, os problemas, as dificuldades, as aflições do dia a dia, louvado seja Deus, a incredulidade muitas das vezes entra, a dúvida, será que eu vou conseguir, será que eu vou vencer, será que eu vou prosseguir, será que eu vou, aleluia, alcançar, aleluia, louvado seja Deus, porque tira o foco de Jesus, aleluia. Mas enquanto você estiver com foco, aleluia, olhando para Jesus, você é mais do que vencedor, porque a Bíblia diz, olhai para mim, todos os povos da terra, e será salvo, louvado seja Deus. O Senhor manda que a gente olhe para Ele, aleluia, que a gente tenha a direção dEle, que a gente fique, aleluia, na vontade dEle, aleluia, glorificado seja o nome santo do Senhor Jesus para todo sempre. A palavra do Senhor também nos diz em João 14, não turbe o vosso coração, mas crê em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, porque se não fosse assim eu não vou teria dito, eis que eu vou para o Pai, preparar-vos um lugar, para que aonde eu esteja, vós estejais também. Louvado seja Deus, aleluia, glorificado seja o nome santo do Senhor Jesus. O Senhor estava ali falando com os discípulos para não deixar a dúvida entrar no coração, porque o Senhor estava preparando verdadeiramente uma morada nos céus, assim como ele subiu para o Pai, ele viria buscar a sua igreja. Louvado seja Deus, aleluia, para que os discípulos não ficassem turbados, com dúvida, sem saber o que fazer, sem saber em que crer. Louvado seja Deus, aleluia. Jesus estava preparando ali já os discípulos. Louvado seja Deus, aleluia. Aleluia, glórias a Deus. Mas Pedro, louvado seja Deus, o que me chama a atenção é que Pedro, ele só foi ao encontro de Jesus quando Jesus, ele deu aval. Quando o próprio mestre, ele deu o aval. Aleluia, aleluia. Logo então eu aprendo o seguinte: não faça nada sem a ordem de Deus. Espere a resposta do Senhor. Porque quando Deus manda, aleluia, Deus ele garante. Faça, se preciso for, até prova de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Porque se o Senhor lhe chamar, lhe ordenar, aleluia, Deus, ele garante a sua vitória. Quando Jesus disse a Pedro, vem, aleluia, sabe por quê? Aleluia, Jesus queria que Pedro vivesse o sobrenatural, vivesse o milagre, participasse do milagre com Jesus, andasse com Jesus, caminhasse com Jesus, aleluia, sobre as águas, tivesse essa experiência com Jesus, aleluia, aleluia, faça a prova de Deus. Louvado seja Deus. Pedro, ele disse assim, Senhor, se és tu mesmo, louvado seja Deus. Se é o Senhor, manda ele ter contigo. Aleluia. Jesus simplesmente honrou a fé de Pedro e disse, vem. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. E o que é, que pastora, que eu aprendo com isso? Louvado seja Deus. Se Deus já te deu aval, louvado seja Deus. Se Deus já te direcionou, se Deus já, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, já determinou, já lhe chamou, você está esperando o quê? Faça, aleluia, faça propósito com Deus, clame, peça a direção do Espírito Santo de Deus, diga, Senhor, me mostra, me direciona, louvado seja Deus, aleluia, e vá. Oh, glórias a Jesus. Mas aí você vai dizer, pastora, mas eu estou esperando o mar se acalmar, a tempestade se acalmar. Não.
Aleluia. Pedro, ele caminhou com Jesus, ele presenciou o milagre, foi no meio da tempestade. Aleluia. Muitas das vezes é no meio, louvado seja Deus, da tempestade que Deus ele nos dá a vitória. Pedro não andou sobre as águas quando a tempestade, louvado seja Deus, cessou, não. Ele andou sobre as águas, foi no meio da tempestade, aleluia. E tem milagre que você vai viver, Managá Suprandaré, no meio da tempestade, aleluia, porque a sua atitude de fé vai fazer com que você alcance a vitória, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. A sua atitude de fé vai fazer com que você vá além. Louvado seja Deus. E desde já eu já quero profetizar no nome de Jesus que no meio dessa tempestade você vai caminhar, você vai andar, você vai prosseguir, você vai prosperar, você vai avançar, você vai adiante e você vai conseguir vencer, você vai conseguir alcançar o milagre, você vai conseguir alcançar a vitória, aleluia. Não se amedronte diante da tempestade, mas cresça nela, cresça dentro dela, aleluia. Você vai crescer como pastora, você vai crescer com fé, com confiança, olhando para Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus para todos sempre, aleluia. Com a presença do Senhor, você não vai precisar temer, porque Deus, aleluia, é contigo. Jesus vai te ajudar a você atravessar este mar, a andar sobre as águas e cantar lá na frente, aleluia, um testemunho de vitória. Se você crê, louvado seja Deus, tome posse, receba e entenda que esta palavra, louvado seja Deus, é para você, e confirma aí com teu amém no nome de Jesus, amém.